Hoje eu estou aqui com um dos maiores comunicadores do Brasil. Isso mesmo, viu? É a voz, para mim, uma das melhores vozes de rádio do planeta. E não é à toa que eu estou aqui com ele, meu amigo Jones Mendes. Exagerou um bocado, hein? E aí, como é que você tá? Fala, Jones. Tudo bem? Tudo certinho? Muito obrigado pelas palavras. Que bom. Jones, é um prazer iniciar aqui esse projeto, né? Esse projeto de comunicação e comunicação na área comercial com você, sendo a primeira pessoa a entrevistar, se posso dizer assim, né? Aqui no meu Instagram. E, Jones, melhor do que eu falar de você, apresente-se. É uma longa história. Bom, já são 34 anos de carreira. Comecei muito novo, só para deixar bem claro. Comecei muito novo, 91, 34 anos de carreira completei agora. Sempre no rádio, sempre falando neste microfone. Claro que a gente começa lá atrás sem saber absolutamente nada. Depois você vai evoluindo, aprendendo, estudando. E eu acho que esse é o segredo da comunicação. Ela nunca pode parar, né? Ela é um ser vivo. E se você entender que isso é um ser vivo e você faz parte do processo, cada dia você respira diferente. Mesmo que você fale a mesma coisa, mas com a mente renovada. Talvez seja esse o segredo. Eu tenho esse tempo de carreira, comecei muito jovem, como eu te falei, em 91, lá na Bahia, Rádio Euclides da Cunha, a cidade de Euclides da Cunha. Depois eu falei, eu quero isso. Já com 19 anos eu já sabia que eu queria isso. Eu decidi muito cedo na minha carreira. Não tive muita dúvida. Eu estava buscando algo e quando eu descobri o rádio, o microfone, falei, vou fazer isso. E aí vim estudar, vim me formar, vim conhecer pessoas e fui encarar o mercado de São Paulo e depois de algum tempo eu já estava numa grande rádio, que é essa que eu estou hoje. A Nativa FM é uma rede de rádio, um nome conhecido, uma grife, uma marca, mas também já passei por muitas emissoras, já gravo ainda para muitas, presto serviço para tantas outras. Alfa FM de São Paulo, que também é uma rede, eu gravo para Teresina, eu gravo para Vitória, eu gravo para Uberlândia, eu gravo para o sul de Minas, eu atuo também como consultoria, mentoria e mais uma série de coisas. Então, um monte de caminho em seguida. Então nem preciso falar que você tem uma vasta experiência com comunicação, né? Pois é, eu acho que é um processo evolutivo, uma grande experiência com comunicação. E comunicação é uma das coisas que eu busco hoje tirar o máximo desse expert da locução. E Jones, hoje eu separei algumas perguntas aqui, né? Fiz uma listinha, mas eu quero que você se sinta à vontade. E lembrando que é um bate-papo. Um bate-papo para que eu consiga aprender com você e que eu consiga compartilhar com as pessoas que buscam conhecimento. Vambora. Na improvisão. Se puder responder e souber, eu falo. Vamos. Legal. Vamos lá. Primeiro, a gente pode iniciar um pouco sobre dica de comunicação. Lembrando que o objetivo desse bate-papo é trazer comunicação para a área comercial. Quanto a comunicação pode impactar de positivo e negativo nas vendas. E vendas de imóveis, tá? Vendas do mercado imobiliário, Jones Mendes. Eu admiro bastante o pessoal que trabalha com isso, eu conheço bastante alguns. Aliás, é uma área de interesse bastante, acho muito interessante. Conheço amigos que saíram do rádio e foram parar nesta área, estão lá e não querem voltar, acham que estão felizes. Eu sempre pensei também numa área que seja bastante atrativa. A comunicação é tudo, né? O melhor, se apresenta melhor ou tem melhores resultados, aquele que sabe se comunicar melhor. Mas o saber comunicar não é muito de cada um, é individual, por incrível que pareça. A gente pode deixar aqui padrões, dar dicas e tal, mas quando a pessoa se autodescobre o seu verdadeiro potencial, seus pontos fortes e fracos também, quando ela atinge esse momento de autoconhecimento, aí é nesse momento que a pessoa, ninguém segura, fazendo o que for. E neste mercado, que é tão competitivo, acirradíssimo, eu acho que o importante é você saber fazer, mas saber fazer diferente. Qual é o seu diferencial? Como todo o setor, né? Como toda área, como toda posição profissional, aquele diferencial, aquela chavinha que você liga e fala, vou fazer desse jeito. Sem precisar copiar, sem precisar... Você pode seguir parâmetros, ouvir, ver muita gente, mas eu acho que a grande sacada é você se autoconhecer.
esse é um dos primeiros fatores básicos da boa comunicação. Saber o seu timbre de voz, como você coloca ele, onde você coloca, para quem você está falando, é absolutamente conhecer o público, cara. É sensacional, né? Senão você fica falando, não está atingindo, né? Então, para quem eu vou falar? Que produto eu estou oferecendo? Quem sou eu nesta brincadeira? Qual é a mensagem que eu vou mandar aqui? Com quantas palavras eu consigo falar? Como é que eu atinjo o objetivo? Tudo isso você pensa. E é um treinamento absurdo, né, cara? Isso, você tem que fazer isso todo dia, toda hora. Se alimentar disso o tempo todo. Sim, sem dúvida. E você acredita que, além das técnicas, né? Porque eu acho que vender, né? Dá para aprender a vender, dá para aprender a se comunicar, né? Mas como aprender a se comunicar sem perder o seu jeito? Por exemplo, você, no meu ponto de vista, tem uma facilidade em se comunicar, mas você acredita que você é mais extrovertido ou introvertido? Introvertido. Introvertido. Então, olha que interessante. Um cara introvertido e é um dos maiores comunicadores do Brasil. Eu sou muito tímido, na verdade. Eu trabalhei isso, né? Com muito sacrifício. Eu tenho muita timidez de olhar no olho. Até hoje, depois desse tempo todo. Claro que eu era muito mais. Mas assim, o engraçado é que eu fui fazer isso para fugir do público. Porque antigamente o rádio era um quadradinho. Era isso aqui, você ficava olhando para uma parede. Falei, é isso. Era você a voz. Eu, equipamento. Quem será esse cara ali atrás? Era, e ficava olhando para nada. E aí eu falei, putz, então é que eu posso me esconder. E muita gente que eu conheço falava, não, vou fazer rádio porque eu não queria aparecer. Eu não importava em aparecer, eu queria quebrar essa timidez. Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer teatro de igreja, eu fui fazer leituras, para eu quebrar, porque eu acho que você tem que encontrar suas dificuldades e vencê-las. Então, assim, eu ainda tenho, depende do momento, da ocasião, eu não sou aquela pessoa que chega chegando, ou chega falando, até tenho essa facilidade, muito, trabalhei ela, mas no fundo, esse introvertido ainda mora dentro de mim. Ainda tem alguns momentos que eu prefiro ficar de boinha. Tem alguns momentos que as pessoas não sabem quem eu sou, eu fico tranquilo, porque também é uma maneira de você se preservar, de se segurar. Você não pode ser o tempo todo, porque você fica aí, você fica muito exposto. E quando você se expõe, você mostra as suas fragilidades. Então é uma maneira de eu me segurar em alguns momentos, ficar ali de boinha em alguns momentos. Mas no fundo é isso. Você não é o cara que chega chegando, né? Depende do momento, aonde, qual a ocasião e a necessidade. Se não precisar, não preciso ficar. E aí, como é que tá? Até conheço, cumprimento, converso, mas eu sou muito focado, né? Eu acho que talvez seja a palavra naquilo que eu estou fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui, uma academia, por exemplo. Tem gente que fica de papo, né, o tempo todo, conversando e tal. Não, eu sou a pessoa que vou fazer o meu exercício ali. Eu tenho aquela 1h30 pequena no curso, mas assim, até tenho umas amizades, conheço todo mundo, aceno, falo, mas eu não vou ficar ali. O cara da rádio, não sei o que, falando com todo mundo, tudo bem. Não, porque, sabe, isso pode confundir as pessoas com timidez. O cara é metido, o cara não fala com ninguém. Não, é foco mesmo. Eu acho que você canaliza a sua comunicação, na realidade você utiliza ela como uma ferramenta, pelo que eu estou entendendo, ao seu favor, no sentido de que eu sei que isso é a minha virtude, mas eu sei que não é só essa a minha virtude. Então eu preciso de outras atribuições ali, né? Vamos dizer assim que tudo gira, roda de uma forma simultânea. Você acredita que isso tem relação com o seu sucesso? Sim. 90% das coisas acontecem sozinho. 90% acontece quando você está pensando na coisa. Quando você sabe, os outros 10% é ação. Nos outros você tá ali, naquele momento eu deito no travesseiro e fico pensando como apresentar o programa no dia seguinte. Eu fico com as minhas ideias que eu tenho, na hora que eu fico quieto, sozinho. Nesta hora é que a coisa rende, entendeu? É só depois saber colocar para fora, na hora de você falar, na hora de você comunicar, mas é um processo muito seu, sabe? E de você ficar o tempo todo ali. Como gerenciar. Como gerenciar essa coisa. Então o sozinho, o calado, na verdade você está se comunicando pra caramba. Você está conversando consigo, né? Você está conversando consigo. Como eu vou fazer isso? Qualquer um que já sabe fazer esse caminho vai dizer a mesma coisa.
E eu costumo dizer, uns amigos perguntam, falam, esse é um processo meio solitário. Ou, por incrível que pareça, o comunicador, ele é um cara solitário. Caramba. Porque é um conflito dele com ele mesmo, entendeu? Ele fica desenrolando as coisas. Os grandes caras que eu conheci da comunicação eram caras... Não estou dizendo que a pessoa tinha uma vida solitária, não é isso. Essas decisões, ele gostava de ficar quieto. Ela se fecha numa bolha. Eu vou trazer um gancho do Senna, né? O Senna é um grande exemplo de performance e foco absoluto, né? Ele, não sei se você até assistiu a série nova, ele se fechou numa bolha, tanto que tem uma cena que ele acaba entrando num hiperfoco, né? Que se não é o rádio ali, eu acho que ele tinha chegado na velocidade da luz. Então, assim, isso eu acredito, e eu acho muito... eu já passei por outras... Eu tive um pouco de experiência na rádio com meu pai, dormia, né, em rádio comunitária. Sim. Ele passou pela Rádio Terra há um tempo, né, rádio, na época que era FM. Então eu pude acompanhar e junto com você também, vendo o seu dia a dia, né, só nos bastidores. E assim, uma das coisas que eu achei interessante eu trabalhei com alguns atletas, né, do fisiculturismo. E é interessante que a vida deles é bem assim. A vida deles, eles abdicam de muita coisa, eles não saem para vários ambientes, eles se fecham numa caixa para que eles consigam ter um foco, né? Um foco e conseguir ganhar performance, né? No sentido de volume muscular, qualidade muscular. E assim, não só o Senna, mas eu entendo que você também tem muito disso, né? E assim, pelo que eu sei, você não é só locutor, né? Você disse tudo, né? Você falou um pouquinho da sua existência no mundo da rádio e a sua paixão pela Nativa, até porque, pelo que eu entendi, amor pela primeira vista, né? Talvez. Mas você também tem outras atribuições aqui, né? Que são atribuições muito representativas. Isso que é interessante. Eu acho que, assim, a gente tem que se testar. Eu cheguei onde eu queria chegar, falei, tá, e agora? E depois? O que tem depois do arco-íris, né? Tá, beleza, eu queria ser um profissional de comunicação grande, de uma rádio grande, de ponta, de muita audiência no maior mercado que é São Paulo, no Brasil. Tá, beleza, e aí? Eu fui estudar, eu fiz jornalismo, trabalhei com assessoria de imprensa, escrevo bastante. Depois eu fui fazer um trabalho de bastidor, um trabalho de coordenação, de gerenciamento, de liderança. Eu sempre tive isso, eu sou o irmão mais velho de 6, então eu nasci líder da minha casa. As minhas obrigações... Você acha que o fato de você ser o mais velho dos 6 te trouxe um peso de responsabilidade para se desenvolver mais? Sim. Hoje é assim, até hoje. Hoje, no final do ano passado, a gente conversou sobre isso. Minha própria mãe falou, é uma coisa natural, eu acho que vem de cada um, né? Vem de cada um. Então eu procuro exercer isso em vários campos de atividade. Então, por que não, né? Você não pode ser só uma coisa. Se quiser ser também, você pode ser. Mas você tem que se permitir. Eu acho que a gente tem que aprender coisas e desenvolver coisas assim. E por falar de permissão, TV, você já pensou, já passou por você? Eu já quis muito, já fiz cursos de apresentação. Lá atrás, quando eu era criança, eu queria fazer novela, teatro, eu fiz até teatro. Depois eu fui descobrindo outros mundos melhores, eu quis fazer apresentação, quis fazer jornalismo, cheguei a apresentar telejornal, tal, aquela coisa estática, tal. Olá, boa noite, tudo bem? Fiz cursos para isso, mas eu me encontrei muito no rádio, né? E aí aquela coisa que a gente está falando anteriormente, é assim, o hiperfoco. Eu falei, você tem que descobrir um caminho, você tem que fazer aquele melhor que você puder ser. E não é à toa. Ninguém chega a um momento da carreira à toa. Existe muita batalha, muita luta. Eu falei, não, quer saber, cara? Eu não vou abrir tanto esse leque, eu vou ser de rádio, eu vou fechar isso aqui. Eu vou fazer o melhor que eu puder ser aqui. Porque talvez ali fosse só mais um número descartável, os bastidores são muito complicados e tal. Eu vi realmente muita coisa acontecendo, eu preferi ficar onde eu estava. Não por comodismo, mas eu achei que ali era o meu caminho. Era o meu melhor que eu podia dar, entendeu? Se eu abrisse muito isso, talvez fosse realmente um caminho bom também. Mas eu preferi fazer um barulho maior no rádio do que só ser mais um. Você entende, na multidão? Sim.
porque a concorrência era maior, porque talvez eu não fosse tão bom quanto os outros caras, eu preferi ir para o rádio e deixar ali isso muito claro para mim. E talvez você tenha respeitado, né, a sua virtude, né? Porque eu acho que o grande problema, no meu ponto de vista, e isso é um gancho que eu quero puxar também, não é porque você é um bom vendedor que você pode ser um bom gestor. Não é porque você é um bom jogador que você pode ser um bom técnico, né? Então, assim, não que você não tenha, eu acho que você já descobriu que você tem multi-habilidades nesse sentido, né? Na questão de gestão, de coordenação, de redação, entre outras coisas dentro do meio de rádio, até mesmo talvez de TV. Mas o que você acha sobre esse ponto que eu levantei? Você acha que, às vezes, é mais válido cada um ficar no seu quadrado, vamos dizer assim? Eu acho que isso é muito de cada um, né? É muito de cada um, daquela história que eu te falei, do perceber, do saber dos seus limites, das suas virtudes, quem você é neste mundo. É um processo mesmo de autoconhecimento, de dentro para fora. Parte muito de cada um, que a gente quer ir para outro canto e vai se dar muito bem, gerencia isso aí de uma forma gradual. Eu acho que a gente percebe que você pode ser o que você quiser, quem você quiser ser. Você não é nem do tamanho do seu sonho. Você é maior do que o seu sonho, por incrível que pareça. Porque um dia você sonhou em ter isso aqui. Aí você teve. Fala, agora eu quero ter isso aqui. Então, seu sonho se transforma numa coisa maior do que isso aqui. Então você vai sonhando, você vai galgando seus caminhos. Então você é maior do que isso aqui. O sonho anterior. Você vai se permitindo sonhar mais. Isso não tem nenhum problema, não tem nenhum erro. Então eu acho que o processo muito é do autoconhecimento e não tem nada demais se você é um vendedor, se você é um gerente, se você é um supervisor. Não tem nada demais. Eu acho que você tem que saber se respeitar. Você falou bem. E é isso que eu quero. Sabe? Tem gente que está contente só aqui nesse momento. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Não é para todo mundo. E nem todo mundo quer isso. Eu vou dar um exemplo rápido. No sul de Minas, tinha um comunicador que ele era fantástico. Tinha, porque ele já partiu. E eu falava, cara, você pode ser muito mais. Com o poder que você tem da comunicação na mão, você pode ser muito mais, cara. Faça assim, vai pra venda, você tem muito poder, você tem uma audiência gigantesca. Trabalhe isso. Sabe o que ele disse? Eu sou feliz assim. Por que você vai interferir na vida de um cara? Eu sou feliz assim. Você me trouxe você entrou exatamente num assunto que eu ia compartilhar. Eu vivenciei isso na pele com meu pai, cara. Por incrível que pareça. É isso. Porque assim, por eu ver meu pai no dia a dia na rádio, né, se comunicando, mesmo com uma linguagem mais simplória, se assim posso dizer, ele tinha suas virtudes e eu enxergava aquilo, né? E um detalhe que às vezes a gente não entende, quando a gente está olhando a outra pessoa, ela às vezes não tem a mesma percepção, né, dela do que a gente tem sobre ela. Isso foi uma coisa que me perseguiu por muitos anos, eu digo mais de 10 anos, de eu olhar a meu pai e falar, meu pai poderia ser outro cara, ele poderia usar daquilo que ele tem para se transformar, ou até mesmo para enriquecer. Mas eu acreditava que era o que eu achava era o que ele deveria. E depois de um tempo, muito tempo, eu acho que assim, hoje eu tô com 31 anos, eu liguei pro meu pai, eu tava na praia, um dia relaxando, e eu comecei a refletir, eu liguei para ele e quis tirar isso de dentro de mim. Eu falei, cara, eu preciso tirar essa angústia, eu vou ligar para ele. Pô, pai, me mata ver você não sendo aquele cara que eu sempre acreditei que você pudesse ser. E por que você não faz mais? Porque ele falou, Robson, ele falou exatamente isso, mas eu sou feliz assim. É isso, sabe isso? Ao mesmo tempo que foi um balde de água fria, porque eu pensei, poxa, então não existe nenhum problema. Porque a gente gosta de resolver problema, né? A gente gosta de criar um problema para falar, não, eu resolvo. Até por uma questão de provação, né? E aí quando você olha e entende que não existe nenhum problema, aí você entende que faz parte do jogo, é o que a pessoa quer ser. Não é porque é seu pai, não é porque é seu parente próximo, que ele tem a mesma ambição que você tem. Exatamente. Ele não é você. Você não é ele. Isso é que a gente tem que compreender, essa coisa do autorrespeito, sabe?
Tem gente que vai muito porque quer muito, tem gente que não precisa. Então na comunicação tem muito isso também. Você é o que você quiser ser, você voa. E tem gente que não, que se autolimita, e está tudo bem. Não tem nenhum problema. Eu também tenho exemplo dentro de casa, do meu próprio pai. Sabe, tá ótimo, cara. Eu demorei também para entender isso. E aí depois você vai entendendo, o processo da vida é muito isso, sabe? Por isso que eu tenho um exemplo aqui, atrás da gente. Tem uma pessoa que é muito, você encontrou com ela cruzando ali no caminho. Muito feliz, muito feliz. Da pessoa que menos tem acesso aos recursos e tal, não teve a condição de ter, mas é muito feliz e está tudo bem. Você vê que é isso que a gente tem que colocar. Isso tem muito na comunicação. Então, você pode fazer o que você quiser, mas o grande imprescindível momento é você se conhecer a fundo. E quando você vai oferecer isso como um produto, aí é outra história, conhecer a fundo o produto que você tem. Antes da gente entrar nessa parte de produto, de negócio, eu quero só entender um pouquinho mais sobre você. Tá. Vou devolver essa pergunta. Você já chegou aonde você queria? Não. Você já é quem você gostaria de ser? E nunca você. Como assim? Porque é um processo de evolução. É da minha característica, eu não estou satisfeito. Na verdade, eu não acho nada muito bom do que eu faço. Se é para falar uma verdade assim. Porque isso é uma forma cruel de aprender. Se forçar a evoluir, né? Forçar uma forma sempre, cruel, buscando tipo mais. assim, tá ruim. Não tá bom ainda. Ah, tá bonzinho. E como você se vê nos próximos 5 anos, Jones Mendes? Se eu conseguir passar por esse desafio, eu acho que eu preciso tirar o pé um pouquinho do acelerador, porque eu sou muito acelerado em todos os sentidos. Você dorme quantas horas por dia? 4 horas por noite. 4 horas. Tá de bom tamanho. Mas eu acho que são muitas coisas. Eu fui, como eu te falei, abrindo o leque, fazendo muita coisa, que eu me vi fazendo tanta coisa. Eu falei, e agora? Talvez eu volte para o caminho que eu estava antes. Eu vou focar na comunicação, eu vou focar só nessa coisa da liderança, da gestão, será? Você tem que ter gestão, de alguma maneira, nem que seja para gerir sua própria vida. Você tem que ter uma organização. Então, assim, eu estou nesses dois caminhos, nesses dois mundos. Os dois podem andar juntos. Existem grandes comunicadores e gestores. Existe um cara que é gestor, que não comunica muito bem. Existe um cara que comunica muito, que não gerencia nada da vida. Eu quero buscar o equilíbrio. E aí, quando eu falo de equilíbrio, eu falo da minha vida pessoal também. Essa dedicação extrema nesses anos todos, isso tem um preço, né? Tem um preço. Sim. Toda a dedicação, todo o hiperfoco, toda a batalha, isso tem um preço que talvez agora eu comece a pagar por ele. E aí eu tenho que voltar e falar, opa, tem uma vida, eu preciso descansar, eu preciso ter família, eu preciso rever as pessoas, eu preciso viajar. Preciso compartilhar esse conhecimento Preciso com o mundo. compartilhar isso, porque eu vou levar isso para onde, né? Para onde eu vou levar isso? De que adianta você aprender, e você não passa nada para ninguém? Eu estou tentando passar com a galera com que eu trabalho, com o pessoal, mas eu tenho um projeto aqui, depois eu te falo. Legal. Espero fazer parte desse projeto, claro. nem se for os bastidores. Já tá, cara. Vamos embora. E Jones, deixa eu provocar algumas perguntas. Tá bom. Não sei se você sabe, acho que eu já falei aqui, hoje eu trabalho na área comercial de uma construtora, né? Ótimo. Então hoje eu estou 100% ligado com vendas. Uhum. Eu acredito que vendas pode ser aprendido, né? E também pode ser ensinado. Então, por que não fazer os dois? Eu estou aqui querendo aprender com você, comunicação, e poder compartilhar com esse vídeo o conhecimento que a gente vai estar discutindo aqui. Dicas de comunicação, meu amigo Jones Mendes. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao se comunicar e como evitá-los? Ao meu ver, sim, a falta de preparo. O que tem de gente falando errado. Depende também para o público para o qual você está falando. Vamos falar para uma média, para um público médio. Eu acho que tem gente falando errado para um caramba, porque depois do advento internet e rede social, isso não é uma crítica, mas é mais uma constatação. As pessoas começaram a falar de qualquer jeito na frente do microfone, na frente da câmera, do celular, e aí você ouve cada coisa. Você fala, nossa senhora, sabe, do tipo... Há de se haver um preparo. O principal erro é sair fazendo. Tem gente que tem a vocação, tem gente que tem a naturalidade e consegue convencer.
mesmo com as suas deficiências, mas tem gente que tem que parar um pouquinho e olhar e fazer uma autoanálise, do tipo, eu preciso melhorar bastante. Todo mundo precisa. Mas se enxergar naquilo que é realmente e perceber os seus próprios erros. Vamos preparar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, vamos conhecer o produto. Eu vou trazer uma comparação. É como se uma pessoa desnutrida quisesse competir como um atleta. Isso aí. Ela não tem o preparo. Não tem. E a comunicação, a técnica de comunicação, estar com pessoas que se comunicam bem, que têm experiência, faria sentido? Faria todo sentido. Mudaria, talvez, até a forma como essa pessoa se comunicaria? Sim. Eu acho que sim, né? As técnicas são fundamentais. Aprender técnica é muito bom. Técnica de comunicação, técnica de venda, e as duas podem caminhar juntos, sabe? Tem as técnicas de venda, que também são técnicas de comunicação. E tem coisas do tipo portar na frente, o timbre de voz que você usa. A comunicação ela é de dentro para fora. Você não pode falar baixo, você não pode falar introvertido. A comunicação, oi, tudo bem? Vou te apresentar o produto aqui, esse aqui é maravilhoso. Você conhece? Não conhece, não? Então, olha aí, você já se testou. Eu estou provocando o tempo todo. Porque comunicar é provocar. Nada mais é do que isso. Provocar o quê? Qualquer tipo de sensação com o seu interlocutor. Seja um riso, seja uma mensagem emotiva, seja uma coisa engraçada, seja uma ira. Você quer provocar. E tem muita gente que sabe fazer isso muito bem. Né? Intuitivamente, talvez, mas sabe. Existe alguma técnica, Jones Mendes, para melhorar a espontaneidade e naturalidade ao falar? Existe. Eu sinto que na tua voz tem uma alegria, cara. Tem. E uma coisa que eu sempre observei, a sua voz, ela pelo menos no meu entendimento, eu consigo saber que é você quando eu escuto a Alfa FM e quando eu escuto a Nativa FM. Mas eu percebo que existe uma interpretação, uma entonação. Na Alfa, isso é a minha leitura, eu ouvinte, tá? Eu sinto que, por exemplo, na Alfa é algo mais elegante. E na Nativa é algo mais alegre. E por quê? Algo, talvez pela forma como você entona a sua voz. Não, mas por quê? Tem que fazer essa diferença de um para outro. Agora você me pegou. Então, para quem você está falando? Que produto é esse que você está oferecendo? A Alfa ela tem uma linguagem diferente da Nativa. A Nativa é uma rádio popular. Então é despojado, é alegre, é comunicador. Na Alfa eu sou contratado para fazer as gravações. Então a gravação ela é toque o Marine Hall, apresenta. Então, né, entendeu? Sim. É diferente, é formal. Mas que público é esse? Que público está consumindo este produto, entendeu? BYD, eu gravo para as duas. Tem comercial que eu gravo na Nativa e gravo para a Alfa, de formas diferentes. Porque é para quem você está falando. Perfeito. Lembra? A mensagem, quem vai receber e o conteúdo que você está oferecendo? Então, um exemplo, se eu estou... E talvez também o que eu estou comunicando para quem estou comunicando. Exatamente. É isso? O que eu estou comunicando para quem eu estou comunicando. Exemplo, na prática no mundo imobiliário. Então, se eu estou apresentando um produto de alto padrão para um público de alto padrão, ou talvez para um jovem ou para um idoso, a comunicação, a entonação deve ser ou pode ser diferente ou não? Deve ser diferente, cara. Eu vou dar um exemplo prático. Nas redes sociais, a galerinha que fala para a galerinha, o jovem que fala para o jovem, não vai nesse mundo. Eu não sou jovem. Eu vou passar pelo papel de ridículo. Meus filhos falam isso. Não, pai, faz isso não. Ah, você viu fulano? Queria fazer do tipo, não fala a mesma língua, não está identificado. Você tem que estar identificado. Você tem que estar identificado. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer um alto padrão. Vou vender de 1 milhão para cima. Os imóveis acima de 1 milhão, de 2 milhões. Então você tem que se portar como uma pessoa que conhece aquilo. Você não vai chegar de qualquer maneira, se vestir de qualquer jeito, se portar de qualquer jeito diante da... Não, você vai falar para aquela galera que vai comprar aquilo. A imagem também comunica? Total. A imagem é tudo, é o complemento, né? A expressão corporal, como você coloca isso, faz parte do processo todo. A comunicação não é só a voz, é a imagem, é o cenário, é o seu sorriso e, acima de tudo, o conhecimento. Mais uma pergunta, Jones Mendes. Qual a diferença entre se comunicar no rádio e nas redes sociais?
Eu aprendi a me comunicar nas redes sociais. Para você foi um conflito? Não, foi um desafio. Tudo que for desafiador é bom pra caramba. Eu costumo dizer que me critique, velho. Me joga pra baixo aí. Tem um filme que eu não lembro o nome ao certo, acho que é Babilônia, que ele fala sobre exatamente a mudança da TV só com a imagem e depois que passou até áudio. Não sei se você assistiu esse filme. Não, nunca vi. Fantástico, do Netflix. Vou ver. Ele traz exatamente essa transformação. E uma coisa que assim, eu observei de perto, né? Eu acompanhei a rádio no digital quando ela passou a ser online. Eu fui nos primeiros a utilizar, né? Não só os primeiros entusiastas, né? A utilizar. Eu tinha o mesmo sistema que a Alfa, Nativa, Antena usa, a mesma empresa que fazia o streaming. Eu contratei para o projeto que eu tinha, né? Online, pensando na qualidade. Mas eu vi essa modificação do áudio juntando com o vídeo. E o que mais me surpreende, porque assim, nesse tempo de mudança do mercado, indo para a rádio agora, saindo de mercado imobiliário, eu vi o mercado se fragmentando, ele criando-se, saindo do CD, saindo só das rádios, indo para o YouTube, indo para o Spotify, para grandes streamings. E o que eu sempre acreditei e ainda acredito, eu vi tudo mudando, a rádio obviamente também mudando, mas eu sentia que a rádio ela iria perpetuar e vai, na minha intuição, tá? De leigo aqui, entusiasta de rádio, por muitos anos. Eu queria ouvir de você, antes da gente pular para algumas outras perguntas mais polêmicas, né, sobre comunicação, o que você sente do futuro da rádio? O rádio tem o poder de... Ele não compete com as outras mídias, ele agrega as suas próprias mídias. Nós temos um canal no YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o TikTok da rádio. Eu faço 2 lives ainda diariamente, uma para o Facebook. Sim, Facebook. Tem público lá. E o nosso público fala muito para lá. E a rádio e a live do Instagram é mais cedo, propositadamente, 7 horas da manhã, Facebook. 9h30 eu falo para o Instagram. São lives com o mesmo aparelho. Eu sou entusiasta da tecnologia. Quando ninguém sabia, eu já meti logo o aparelho na minha frente, eu já comecei a fazer a primeira live ali, porque eu sabia que era o caminho, ou queria que fosse o caminho. E então não me assusta nada. No começo sim, mas depois você vai quebrando essas barreiras, esses bloqueios, e vai entendendo que precisa. E hoje em dia as pessoas se deliciam, porque ali na live, no meu caso, tá, eu posso ser mais do que eu sou no rádio, porque eu tenho aqui alguns minutos, alguns segundos para falar, para tocar música, no caso da rádio musical. Na live eu fico 30, 45 minutos ali me jogando, me entregando, falando bobagem, depende. Então, o personagem, aquilo que se cria, para quem está falando, então, eu me divirto muito ali. A gente vai descobrindo o caminho, como fazer, então, para aquele público. O locutor, então, se transformou em um influenciador também, né? Também. E a rádio, ela tem essa questão... Na verdade, desculpa, ele sempre foi influenciador. Sempre foi. Claro, um comunicador é um influenciador. A vida inteira, um ator é um influenciador. Sabe, uma pessoa que dita moda, uma celebridade é um influenciador. Sempre foi. A palavra foi reinventada depois da influencer, mas sempre existiu. Sempre foi. O cara que está no rádio, ele influencia muito, né? O cara que vende. Na televisão, no rádio, os líderes também, todos, são todos influenciadores. É que isso está na moda, mas sempre existiu. Sempre fomos. Não mudou nada. Só mudou a moda, para onde você está falando, o meio de se comunicar, mas a influência é a mesma. Até aquela moça bonita que aparece vestida naquela saia, naquela roupa. Olha que legal. Isso é um influenciador calado, sem ser famoso. Sempre percebeu, nossa, que cabelo legal. Ela se comunica com as vestes, com a forma como ela sensualiza, enfim. Você é um influenciador, cara. Tem gente que olha esse cabelo e fala, legal esse cabelo, entendeu? É isso. Você vai no salão, vai na barbearia, puta, você quer mais coisa do que... Hoje em dia, barbearia, cara. Porque alguém um dia deixou a barba crescer. De novo, isso virou moda. Silenciosamente. Ninguém foi falar, olha, agora a partir de agora eu vou ter uma barba. Não. A influência é uma coisa muito silenciosa. Ninguém percebe. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar a fundo, mas de fato é. Porque às vezes, né, até mesmo na barbearia, a forma como você corta a sua barba em um dia, o barbeiro pode olhar e um outro do lado e falar, nossa, eu gostei. E
é como se fosse um efeito dominó, né? Aos poucos ele vai crescendo. Na sua própria empresa, no lugar que você trabalha, na sua própria família, você é um influenciador. Por isso que um cuidado muito grande. Com o que você fala, como você se veste, como você se pode. Vão te copiar. Com seus filhos, você é um influenciador, entende? Não é o tamanho do universo que faz você ser um influenciador ou não. É a maneira como você se porta. Você acaba dando exemplo, muitos exemplos. E uma coisa que eu acho interessante da rádio, eu acho que é o que torna a rádio única e especial, é o fato de ter alguém ali, né? Porque tem a questão da emoção, da seleção das músicas e a forma como você vai compor ali. Eu acho que é um mix, né? Porque você traz ali, às vezes, uma fala, uma mensagem positiva. Isso é uma coisa legal. E eu vejo que você faz isso no seu Instagram. A diferença do rádio para todas as outras mídias é exatamente a companhia. Porque se for para ouvir sua música, hoje em dia você ouve em qualquer lugar. Você faz a sua programação. Quem está buscando rádio quer algo a mais. Quer algo a mais. Ele quer saber daquela pessoa, quer ouvir. Seja uma rádio de notícia, uma rádio musical, seja uma rádio... Qualquer tipo de emissora, qualquer tipo de conteúdo que ela transmita. Alguém está buscando algo a mais. Sempre algo a mais. E esse algo a mais é exatamente isso. Companhia. Legal. Jones, então vamos seguir para as perguntas polêmicas, que eu julgo polêmicas, mas que é um fato e que todo mundo deve encarar. Pergunta 1. Existe uma linha tênue entre persuasão e manipulação na comunicação comercial? Existe. As pessoas às vezes interpretam errado a história da manipulação. O problema é manipular para que lado, né? Você pode manipular para o bem, manipular para o mal. A persuasão é o poder de convencimento. É aquilo que você leva a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. E aí muita gente usa muito isso, né? Muita gente. Os grandes líderes políticos usam e usaram, estão usando até hoje. Tem os grandes manipuladores, mas quando a gente fala manipulação, parece que é uma coisa... Nossa, o cara está levando para um mau caminho. A manipulação de massa é uma coisa comum. Qualquer um de nós pode fazer isso tranquilamente. Se ligar esse microfone, façam todos. Vou dar um exemplo. Num palco de um show. Você quer brincar com o público. É a direita, esquerda, todo mundo faz o seu movimento que você pede, o artista faz. Isso é manipulação. Você está manipulando uma galera. Então essa manipulação é que as pessoas estão ali porque acreditam em você, gostam de você e vão fazer aquilo que você faz. Esse é um exemplo tranquilo. A persuasão é o poder de convencimento de que aquele produto é muito bom. Então eu vou comprar porque ele falou que é bom, eu vou junto também. Não, realmente me convenceu. Esse é o poder da persuasão, que também é muito parecido, né? Persuasão, venha para o meu lado, vote em mim, ou venha fazer o que eu faço, fique comigo, acredite naquilo que eu acredito. Isso é persuasão. Então a gente pode dizer que, exemplo, eu consigo manipular. Eu vou manipular numa linha de comunicação visual. Eu manipulo a visão da pessoa, a atenção dela para que ela olhe para aquilo. E com base na comunicação, eu trabalho a persuasão para que ela consiga, de fato, entrar na mesma sintonia que eu. Ou ganhar a atenção dela. Ou eu uso o poder da persuasão para trazer a pessoa, depois a manipulo. Interessante. Então, a persuasão parece mais um chamariz, uma isca, e a manipulação é eu estou com essa pessoa. Tipo o poder da hipnose. É isso, a manipulação talvez seja isso. Levanta a mãozinha, levanta a outra mãozinha. Talvez seja isso que a gente esteja querendo dizer aqui, né? Interessante. Talvez seja isso. Muito bom. Vamos lá. A voz pode fazer um corretor vender mais do que o próprio imóvel? Não acredito. Não? A voz? A voz? Não. A voz só pela voz? Pelo timbre de voz? Talvez, exemplo, Jones, não, tem atende gente esse cliente. Você fala o timbre de voz, o tom de voz? Não, talvez... Ou a voz bonita, ou a tudo, voz... exemplo, se eu pegar você e passar uma ligação de um cliente. Oi, eu quero comprar um imóvel. Você acha que se você atender esse cara, vai ter um resultado melhor ou igual? Não. O que você acha que... Não é a voz. A voz é só um instrumento, é o conteúdo. Então, se ele não tiver uma riqueza de conteúdo não que vai pra ele lugar comunica, nenhum.
Acabou. Nem um comunicador também, ninguém hoje em dia. Olha que voz bonita você tem, você é um bom locutor. Tá. Várias vozes bonitas ficam pelo caminho. A gente não pega pela voz. A gente não quer gente de voz bonita. A gente quer gente que saiba falar, que convença. Voz bonita tem muita gente, né? Agora tem as duas coisas. Você pode juntar isso, o útil ao agradável, uma voz boa. Não, não é a voz que faz. Não é. Definitivamente não é. Você sabe que grandes vendedores não tinham belas vozes. Alguns até tinham, outros não. Pode dar exemplo se você quiser, mas é melhor ficar no campo do... Mas eu acho que eu entendi a sua mensagem, eu acho que ficou claro aqui a questão Agora, do conjunto. a colocação da voz... Mas a voz, ela traz atenção. Ela pode ser atenção. Uma isca. Mas é como você a projeta. Cada um tem a sua voz. A voz é uma identidade pessoal única, como a impressão digital. Tem muitas parecidas, mas nenhuma é igual à outra. É como você a usa. Nossa, que voz de veludo, não adianta nada. Olá, gatinha, tudo bem? Compra meu apartamento. Então vamos... Não vai comprar só por isso. Então a gente pode trazer um exemplo bem comum, né, nos tempos de final de ano, férias. Aquele cara que vende o camarãozinho na praia, o picolé, ele usa a voz para se comunicar. Sim. Mas o que vende é a necessidade, né? Ele criou uma oportunidade, as pessoas estão com calor, elas precisam se refrescar. Ele tem o produto certo na hora certa. Sim, e ele sabe fazer isso. E ele sabe fazer isso, mesmo que ele não saiba até usar palavras corretas até na dicção. Aí é onde você está, né? O universo daquilo que está fazendo parte. Quando você falou da voz, ele vai utilizar do instrumento voz para fazer isso. Mas eu já tive exemplo de praia, você falando de praia, que eu fiquei um período ali na praia e cara, eu comprei de uma pessoa que não falava. Tinha carisma, o cara tinha problema, ele não era mudo. E a gente ficou o tempo todo se comunicando, né? Comprando na barraquinha dele o tempo todo, o cara com muito carisma, tal, falava, se expressava, entender que não é só necessariamente a voz. É claro que se você tem uma voz... Estava na hora certa, né? No local certo, na hora certa. E ele era querido. Não, é claro que você tem um poder de voz mais alto, você chama mais atenção. E aí ele usou a comunicação, talvez... Sorvete. Oh, eu vou querer o sorvete, entendeu? Entendi. Mas depende do universo que você esteja. Talvez ele tenha usado uma comunicação mais leve, uma comunicação... Vamos colocar que ele é mudo, mas ele tem um sorriso, ele tem um carisma. Ele estava com uma energia legal para conseguir fazer com que você... Conheceu o seu produto, conheceu o produto dele, sabia o que estava vendendo, conheceu. Tinha exatamente um carisma. Interessante isso, né? Então você queria o produto, por que não comprar daquela pessoa? Porque o cara não falava? Não, entendeu? Uma outra pergunta para complementar essa é: você já viu alguém perder uma grande oportunidade por não saber se comunicar? Já, milhares de vezes. Mesmo sendo um bom locutor. Eu já tive, eu acho que eu tendo já uma voz muitas linda também. Eu acho que a oportunidade é um negócio muito sério, né? Talvez uma palavra errada colocada de forma errada. Eu não estou falando de oportunidade de vendas ou de ganhos, ou talvez a oportunidade mesmo de se aproximar de uma pessoa. Você pode perder uma amizade por causa de uma bobagem, porque é uma falta de comunicação, e a comunicação é para a vida, né? A gente pode usar em todas as maneiras, e por conta de um mal entendido, e aí a gente está falando de comunicação, a gente perde pessoas próximas, a gente termina relacionamento por conta de um mal entendido. E perde também a oportunidade de trabalho. Claro que perde. Se você não soubesse lidar com situações... Eu perdi uma grande oportunidade, mas eu tinha 22, 23 anos, mas não por causa da minha comunicação, era rádio. Mas porque eu tive um problema para chegar num lugar, por conta de tudo que acontece numa cidade desse tamanho, de final de tarde de verão, que eu não cheguei a tempo de ter uma conversa. Pronto, bastou. Foi uma intransigência do lado de lá, mas também faltou um pouco de comunicação. Não era um celular, mas podia ter parado, ligado, mandado uma mensagem de qualquer jeito. Mas eu acho que oportunidades também são assim, elas vão e vêm.
Mas eu acredito ali que foi um pouco de falta de comunicação, sabe? Tipo, poderia ter me comunicado melhor, mandado uma mensagem, estou chegando, estou aqui na chuva, peguei enchente, por favor. Eu teria mudado essa história. Mas eu tinha 20 e poucos anos, né? Amadurecimento também faz parte. Interessante que isso ficou, né? Te marcou e... Para sempre. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que eu não estaria aqui hoje se não tivesse acontecido isso. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Essas pessoas estão comigo aqui hoje. Estão trabalhando vida, comigo né? hoje, é a vida. É cíclico. E tá tudo certo. E não levou no pessoal, né? Não, eu brinco só. Lembra? Mas Sim. já faz muito tempo. Né? É uma frase que eu costumo dizer até no stand de vendas, não leva no pessoal, Não. é só negócio. Não cometa esse crime. Não cometa esse erro. A menos que a pessoa tenha te maltratado, tinha feito uma... Não foi o caso, foi um estritamente profissional. Não chegou, não veio, não conversou, não rolou. A pessoa que deu a mensagem trabalha comigo, na minha mesa, do lado. Bom, Jones, estamos quase chegando no final, viu? Vou fazer mais uma pergunta aqui, que eu acho que essa vai ser batata para os corretores. Uhum. A gente falou sobre se comunicar, não só com a voz, mas se comunicar com as vestes, se comunicar com A expressão a corporal. expressão corporal. A gente entendeu que não necessariamente precisa falar para vender, né? Tem que saber também explorar o momento certo, o local certo. Ó, não precisa falar, mas é preciso saber se comunicar. São coisas diferentes. Lembra que você não precisa da voz para se comunicar? Pode ser por gesto Gestos ou de outra forma. ou por parte de uma placa publicitária ali. Estou aqui. Já disse tudo. Né? Corretor de plantão. Pois é, pois é. Parece besteira, mas isso faz diferença. Uhum. Indo para o meio digital. O corretor que não faz vídeo, né? E não está nas redes sociais, ele está fardado ao fracasso? Fracasso é muito pesado, né? Porque tem um público que não acessa as redes digitais para comprar um apartamento, uma casa, um imóvel. Então a gente entende que tem público também. Tem público para tudo. É claro que o cara, se souber fazer isso, ele vai atingir um número maior de pessoas, ou talvez neste futuro próximo, nesses próximos passos, nesses próximos anos, seja um caminho natural, e já é. Todo mundo que quer procurar, olha na internet. E aí basta uma olhada para você, uma vez só, para eles te bombardearem de conteúdos. E eu vejo muita gente, olha, tudo bem. Mas eu ainda acredito que o bom vendedor, especialmente nesta área, aquele que conhece o produto, tem o poder de convencimento, e se ele usar isto ao favor, melhor ainda. Mas ele vai ter o público dele fiel. Agora, o que ele não pode, eu acho, é torcer o nariz para as novidades, para as tecnologias. Aí sim, pode ser que esteja fadado ao fracasso, ou então esteja ali no mesmo campo que ele está. Porque se a coisa migra muito para lá, as pessoas ficam mais lá do que aqui, ele pode estar só ali, limitado àquilo. É importante você abrir sua mente, abrir as coisas que estão acontecendo, deixar o campo aberto para tudo. Ela pode se perder, né? A ponto de não encontrar o caminho de voltar, E né? quer saber, cara, as pessoas envelhecem, todos nós envelheceremos um dia e torceremos o nariz para as novidades também, sabe? Eu acho que também é questão disso também, sabe? Uma hora você fala, não quero. Eu não consigo. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Tinha um amigo que a gente ia trazer para trabalhar aqui na rádio. E aí eu fiz o teste com ele, foi muito bem, muito bom apresentador, muito bom. Quando eu falei para ele que a gente fazia isso, isso aqui é normal fazer do lado da cara. Eu falei, que isso? Não, tem que fazer isso também? Aí tô fora. No que ele disse, tô fora, ele já se auto-eliminou do processo. Eu vou ficar com um cara desse que vai dar trabalho para isso. Os que já estão aqui há muito tempo e não fazem, ou fazem com dificuldade, tudo bem. Mas quem vai entrar agora, cara? Precisa saber lidar com isso. Como assim? O que mais tem é vídeo. Existe uma equipe de digital, vocês sabem disso, vocês viram? Estamos aqui no estúdio que a gente estava gravando digital o tempo todo. A gente tem podcast toda semana de gravação. Porque é um rádio fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, o apresentador que não vai usar a rede social, eu falei, esse cara... Eu não vou aproveitar ele da melhor maneira possível, ele não vai ser aproveitado, então ele já se auto-eliminou, mas ele está bem, está trabalhando, continua no rádio, só no rádio. E aí? Não evolui, né? Eu entendo. É de cada um também, há de se respeitar, tá? O importante é estar bem
com as suas escolhas, né? Uhum. Que eu acho que eu sou feliz assim, né? E depois não querer culpar alguém ou buscar uma série de porquês onde não existe. Também não vai responsabilidade. Não vai responsabilizar o mundo porque você não foi, porque você não conseguiu. Ou então não vai transferir culpa para outras pessoas. O caminho está dado, acho que muita gente dá o exemplo, está dado. A internet está cheia de gente que você fala, pô, legal, hein? Até gente influente aí, eu não vou citar nomes, mas que você fala, pô, que trabalho legal que esse cara fez, que louco. Aí criticam, é o fulano da internet, na vida real não é isso, pô. Isso é delicado, sabe? Sim. É delicadíssimo, mas tudo que você puder usar você a seu favor para te ajudar, use. Mas as básicas são autoconhecimento do produto, seu autoconhecimento e uma boa comunicação. Isso pode fazer toda a diferença. O carisma, o jeito que você lidar com situações, a gente está falando de gerenciamento, de gestão, né, da autogestão, da organização, tudo isso faz parte do pacote completo, eu acho. Jones Mendes, muito obrigado por esse bate-papo. Eu não tenho palavras para descrever. Imagina que e é de verdade. Saiba que você é um cara que eu admiro muito, Jones Mendes. Eu vejo você desde pequenininho, quando eu ia para os shows sertanejos, tá lá, Jones Mendes, na época que a locução abria show, né? Isso era uma coisa que eu sinto falta, cara. Eu também sinto. Eu sinto muita falta de ver isso, porque Ainda tem, mas isso diminuiu muito. Uhum. Mas, de verdade, muito obrigado. Espero te ver nos palcos da vida aí, ensinando e compartilhando seu conhecimento, meu amigo. Pô, que legal. A honra é toda minha, tomara que a gente se encontre mais vezes nesse caminho que eu acho tão interessante. Vamos lá. E vamos encerrar com uma mensagem. Que mensagem você deixa aqui? Para quem? Para quem quer iniciar ou quem já atua no mercado de vendas? Como um todo. Se conheça, se permita, não se limite, tenha humildade para aprender o tempo todo e não desista, vá em frente. Você é maior do que o seu próprio sonho.